Êxodo, capítulo de número 12, no versículo de número 1. 12, primeiro, nós vamos lá em diante. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Quem achou diz amém. Diz assim: E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então ele tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número de almas. Conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis da ovelha ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Tomarão o sangue e poloão em as ombreiras das vegas da porta, nas casas em que o comer. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas, o comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a cabeça com os pés e com as fressuras. Nada dele deixará até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos e o vosso sapato nos pés, o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente, porque esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde o homem até os animais, e todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por um sinal nas casas em que estiveres. Vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga nem mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória. Celebrá-lo-ei por festa ao Senhor. Nas vossas gerações celebrareis por estatuto perpétuo. Amém? Pode se assentar dando glória a Deus e aleluia. Deus é maravilhoso. Irmãos, hoje nós celebramos a Páscoa, amém? Eu estava hoje falando da Páscoa, nós estávamos ali, depois no intervalo do culto das 5 para este agora, e nós estávamos tomando um cafezinho ali atrás, e a Juliana do Mário, que é a nossa diaconisa, nós estávamos comentando sobre o tempo que eu estou aqui. Hoje, exatamente hoje, 17 anos que eu vim para Santa Catarina. Eu vim na Páscoa. Eu despedi da minha família lá em São Paulo, da minha sogra, do meu sogro, da minha irmã, e vim. E cheguei com a minha mãe, com meu pai, com meu esposo e com o Tiago, que eu só tinha ele, em 4 meses de vida na Páscoa. Eu cheguei no domingo de Páscoa em Santa Catarina. E quando eu estava ministrando acerca da Páscoa, eu tenho certeza, muitas vezes eu fui ignorante acerca da Páscoa, andei errante, e eu tenho certeza que muitas pessoas desconhecem o motivo real por que celebramos a Páscoa, o verdadeiro significado da Páscoa, ou seja, por que nós comemoramos a Páscoa. Comemoramos a Páscoa pelo verdadeiro significado que nos traz esperança. Páscoa significa passagem, um tempo de luto, um tempo de tristeza, de sofrimento, de escravidão, para uma passagem para um novo tempo, um tempo de vitória, de bênção, de milagre, de prosperidade. Amém? E essa primeira Páscoa que foi estabelecida, ela não foi estabelecida por homens. A primeira Páscoa não foi instituída por alguém. Não houve um homem na terra que olhou e viu no calendário e disse: eu vou colocar essa data como a Páscoa. Não. Isso o próprio Deus do céu, porque a palavra
palavra do Senhor vai dizer: o Senhor falou a Moisés e Arão. Foi o próprio Deus que instituiu esse dia que nós estamos hoje como a Páscoa, amém? E isso, a palavra do Senhor vai dizer que nós devemos fazer perpetuamente. Olha para o seu irmão e diz assim: até o último dia da sua vida você precisa celebrar a Páscoa, amém? Olha que coisa mais linda. Algumas pessoas lá fora comemoram a Páscoa. Hoje eles estão festejando, celebrando, dando o ovo, falando para as criancinhas que o coelhinho deixou ovo, não deixou nada. Para, irmão, de inventar essas coisas para as crianças, em nome de Jesus. As crianças precisam entender isso aqui, ó. Essas crianças aqui que apresentaram hoje o verdadeiro significado da Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. Nós não podemos negligenciar nem negar o verdadeiro significado e sentido da Páscoa. E a palavra do Senhor vai dizer que o povo estava lá cativo, na escravidão, sofrendo só com uma promessa na sua mão. Muitos desacreditados não acreditavam mais que haveria uma nova história para a vida deles. O povo estava escravizado, trabalhando, irmãos, sem esperança. Uns já estavam adorando outros deuses, ídolos, adorando os deuses do Egito. Estava até assimilando o povo do Egito como a fé deles, como a sua fé. O povo estava sem eira nem beira. Mas a palavra do Senhor vai dizer que agora Deus, então, coloca um homem chamado Moisés para trazer uma nova esperança. E todos nós sabemos, irmãos, tudo que Deus fez através de Moisés, para que esse povo pudesse acreditar que realmente Deus estava disposto a cumprir uma promessa que havia prometido para este povo. E Deus então usa Moisés, e Deus ele começa a lançar as pragas sobre o Egito, porque Moisés ele não deixava o povo de Deus ir, e Deus ele permitia que isso acontecesse, porque enquanto o coração dele estava endurecido, Deus começava a mostrar o seu poder e as suas maravilhas, amém? Só que chegou uma hora em que Deus agora vai apertar e vai oprimir, porque Ele é o Senhor, está na palavra de Deus. E Ele então diz para Moisés e para Arão, diz assim ao meu povo, que cada um vai pegar um cordeiro, e esse cordeiro terá 1 ano só de idade. Tem que ser um cordeiro macho, nele não pode ter de maneira nenhum defeito, tem que ser perfeito esse cordeiro. E dessa forma, vocês vão sacrificar ele, vão colocar o sangue desse cordeiro no umbral das portas, vão pegar esse cordeiro, assar em brasa no fogo, e vão participar, vão comer desse cordeiro, vocês, a família de vocês, junto com as ervas amargas e com os pães ázimos. Dessa forma vocês irão fazer. Mas ouça, vocês vão pegar esse cordeiro no 10º dia, e no 14º dia vocês irão fazer isso, ok? Porque eu, o Senhor, vou passar como anjo da morte, e a casa que tiver a marca do sangue desse cordeiro, essa casa será poupada da morte, porque eu, o Senhor, vou ferir todos os primogênitos, desde o homem até todos os animais, e eles irão morrer. E depois que vocês fizerem isso, essa é a Páscoa. Vocês vão passar agora de um período de tristeza, de miséria, de escravidão, para um período de novidade, de coisa nova, de coisa grande. Todos vocês irão viver isso. Irmãos, aparentemente no presente momento que tudo isso está acontecendo é maravilhoso, porque o povo está ansiando por uma nova história. O povo está ansiando por uma nova vida, amém? O que o povo está querendo? O povo está querendo viver uma nova história, porque eles não suportam mais a escravidão. Então Deus agora mostra uma viva esperança para este povo. E este povo, eles fazem exatamente conforme Moisés havia dito. Só que esse povo agora, eles matam o cordeiro, separam tudo, e eles precisam ficar vestidos. Ou seja, vocês já se vestem, sacrificam e bora. Comem e vamos embora.
certo até aqui? Tudo certo, o pessoal fez tudo isso. Agora então o pessoal tinha que vir com uma caravana, juntamente com Moisés, rumo a uma terra prometida. E a promessa era uma terra que emanaria leite e mel. Coisa linda essa promessa, né, irmãos? Você sabe que quando Deus ele promete algo para nós, a gente fica bem sorridente, é ou não é? Quem aqui tem promessa de Deus? E as promessas que Deus tem para a nossa vida é maravilhosa, irmãos. Sempre Deus ele coloca uma promessa de vitória para nós, é ou não é? Só que Deus ele não mostra os caminhos. Ele não mostra o trajeto. Deus ele não mostra o que nós iremos enfrentar. Ele só diz o resultado. É ou não é? Vão entrar, vão possuir a terra. E a terra é de vocês. Coisa linda isso. O povo enche o coração de esperança. Agora nós iremos então caminhar para uma terra prometida. Então nós vamos sair do lugar da escravidão e vamos caminhar por aqui. Só que no meio do caminho, a primeira coisa que eles vão enfrentar, irmãos, é o mar. Quando eles olham para trás, ele vê que Faraó, com seus cavalos e cavaleiros que tinha deixado o povo embora, agora já não vai mais deixar embora. Já veio atrás também para matar todo mundo. E o povo começa a ficar com medo e aflito. E eles vão dizer o quê? Vão atrás de Moisés, vão brigar com Moisés, vão dizer: Moisés, agora nós vamos morrer tudo aqui mesmo na frente desse rio, porque do mar, na frente tem o mar, atrás está Faraó com seus cavalos, seus cavaleiros e os soldados dele, vai matar todo mundo, nós vamos fazer, vai ser a maior chacina aqui. Moisés ele corre para Deus, e é mais ou menos: Deus, o Senhor falou para mim, agora eu tenho que saber. E Deus vai falar o que para ele? Para de clamar a mim, que o povo está chegando. Diz o povo que marche. Quando ele toca, a Bíblia vai dizer que abre-se então o mar e eles passam a seco. Eu posso ouvir um glória a Deus pelo menos? O povo já começa a ver que Deus agora também está com eles no caminho, amém? Só que, irmãos, para muitos nunca será suficiente a abertura de um mar. É ou não é? Fala para mim se Deus já não abriu vários mares para você. Nos momentos mais difíceis da sua vida, Deus não mostrou a sua grandeza, a sua maravilha, a sua glória. Fala para mim, irmãos, aquele povo tinha acabado de ver o mar se abrir no meio do caminho, começavam a reclamar, a murmurar e a questionar. Porque eu e você, nós somos assim. Damos glória a Deus e aleluia, porque Deus abriu o mar. Pegamos até o nosso tamborim, como Miriam fez, e dançamos e salmodiamos e cantamos ao Senhor. É ou não é? Mas logo lá na frente a gente está brigando com Moisés, está reclamando com ele, dizendo que Deus só fala com ele. E daqui a pouco eu e você que estava cantando, celebrando, estamos cheios de lepra. Pastora, mas hoje é Páscoa, o que a senhora está querendo dizer? Calma. É por isso mesmo, Deus quer. Páscoa é passagem, irmão. Então você vai deixar de ser quem você é hoje neste lugar, em nome de Jesus. Você vai pedir perdão pelos seus pecados, pelos seus erros. Você não vai voltar dessa mesa aqui, ó, de qualquer jeito para sua casa. Chega de vir para a ceia do Senhor, embora do mesmo jeito. Irmãos, nós viemos aqui, tomamos a Santa Ceia e voltamos para casa igual. Não, irmão, chega em nome de Jesus. Está na hora de mudar. Está na hora da gente mudar nossa mentalidade, de nós mudar as nossas atitudes com Deus. Para, irmãos, de ficar reclamando, murmurando de tudo que o Senhor tem feito. Eu e você, nós queremos chegar, mas não queremos passar pelos caminhos. Eu e você queremos chegar no lugar, mas não queremos atravessar as pedras que tem no meio da estrada. Vai ter pedra, vai ter buraco, vai ter pessoas, vai ter gigante, vai ter valente, vai ter tudo. E você vai enfrentar guerras e desafios. Mas ele diz que já está preparada a terra. E se ele diz que está preparado, é porque ele só está esperando eu e você chegar. Quem vai chegar em nome de Jesus? Eu sei que eu vou, irmãos. Mas aí quando eu e você olhamos, porque eu e você nós somos assim, seres humanos, falhos, errantes e pecadores. Quando nós olhamos para aquele povo, a gente vai dizer assim: mas Deus, mas o Senhor, como que esse povo murmurava? Porque a gente é bom de julgar ainda as atitudes das pessoas diante das circunstâncias, né? Mas esquecemos que nós fazemos a mesma coisa quando é com nós. Aí a gente vai dizer assim: mas Deus mandava a nuvem, e a nuvem cobria o povo, e o sol não chegava no povo. E isso, Deus ele manda a nuvem todo dia na sua casa, para te cobrir também, para te proteger também. Aí a gente vai dizer assim: mas a roupa do povo não se gastava, os sapatos não envelheciam, a roupa deles, o sapato não gastava nem as roupas. Deus cuidava desse povo de cada detalhe. Não te falta veste, não te falta calçado. Deus tem suprido a sua necessidade, e mesmo assim nós reclamamos. Não nos falta nada igual. Aí a gente vai mais um pouquinho. Aí Deus manda uma coluna de fogo para aquecer o povo. Fala que você não tem uma cobertinha aquecida.
vida, uma cama maravilhosa, um travesseiro maravilhoso na sua casa. Diz para mim que você não tem. Nós não somos diferentes daquele povo. Nós reclamamos igual o povo. Nós celebramos quando a vitória chega, mas questionamos a Deus quando passamos pelo deserto. E Deus nessa noite está dizendo assim, ó: você vai passar nesse deserto, vai sorrir, vai dar glória a Deus nele, vai acordar, vai celebrar, vai deitar, vai celebrar, e não importa a circunstância que esteja passando. Se eu prometi que tu vai chegar, é porque tu vai. Deus fez a promessa, irmãos. No meio do caminho uns morreram, outros pesaram, o buraco foi aberto, teve rebeldia, teve tanta coisa no meio desse deserto. E você sabe que é engraçado de todas as, né, quando a gente lê o Antigo Testamento, tem algumas coisas, e ele testifica tudo aquilo que vai acontecer no Novo Testamento. Essa é a primeira Páscoa, é a Páscoa que Deus estabeleceu. Amém? E o cordeiro haveria de ser sacrificado para marcar a casa, porque a casa que tivesse com sangue num braço, o espírito da morte não chegaria. Mas eu também conheço uma nova história de um novo tempo, de uma nova aliança. Que essa aliança, ela abrange a minha vida e a sua vida. Mas esse sangue, esse não está num braço da nossa porta mais, mas está em nós a marca desse sangue. Porque nós fomos marcados pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus de Nazaré, o nosso remidor, aleluia. Olha que coisa mais linda. E ele veio a essa terra. Coloca para mim lá o texto, deixa eu colocar aqui Apocalipse. Vocês têm ainda aí? 13:8. Diz assim: adorarão-na todos que habitarem sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do século. Olha para o seu irmão e diz assim: o Cordeiro tem um livro na mão, e esse é o livro da vida. Oh, aleluia! E esse é o livro da vida. Ou seja, Deus então, antes de estabelecer essa primeira Páscoa, já tinha no céu um cordeiro sacrificado antes mesmo da fundação de tudo. Antes de ter criado todas as coisas, já havia um cordeiro morto, já havia um cordeiro para o sacrifício. Alguém já estava morto e sacrificado por nós. Uau! Ele mesmo vai dizer que ele veio para que eu e você tivéssemos vida, e tivéssemos vida em abundância. E quando ele veio, a palavra do Senhor vai dizer que ele veio e escolheu homens para andar com ele, e ensinou esses homens e operou grandes prodígios. Por quê? Porque assim como Deus tinha usado Moisés para mostrar o feito para que o povo cresce, da mesma forma o Senhor veio, recebeu o poder do céu e começou a curar, libertar, transformar, vivificar. Olhou para a minha vida e para a sua vida sem graça, nos chamou, nos limpou, nos purificou, colocou um novo cântico nos nossos lábios, nos instituiu, em nome de Jesus, curou. Que nos assolava, não tirou. Estávamos também escravos no Egito, na escravidão, e aí a palavra do Senhor vai dizer que Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oh, aleluia! Então eu e você, irmãos, nós não somos diferentes daquele povo. Porque eu vou te dizer uma coisa, irmãos: o povo que reclama da vida é crente, porque esquece quem é o Senhor, seu Deus. Colocamos Deus em uma caixinha e acreditamos que os problemas que nos cercam são maiores do que Deus.
Com as nossas mãos levantamos no culto, com os nossos lábios adoramos, mas deixamos de crer a partir do momento que o problema chega na nossa casa. É ou não é? É ou não é? Deus te trouxe aqui para te dizer: está na hora de você passar. Está na hora de você passar, irmãos, de ser um incrédulo para ser um crente. Está na hora de você crer verdadeiramente na palavra do Senhor, que a palavra dele é viva e eficaz. Oh, aleluia. E que ele dá sentido onde não tem sentido, e que o céu não vê como eu e você vemos, e o Senhor não é como nós somos. Oh, aleluia. E ele veio, operou vários milagres e também carregou uma grande multidão. Eu estava assistindo The Chosen e fui até no cinema assistir a série. Sábado eu, o pastor e o Felipe fomos assistir a série. Mas tem umas partes que ficam impactando o meu coração, e principalmente nessa temporada 3, que é as últimas. É a hora que Jesus está pregando acerca do reino, e ele vai dizer que o reino dos céus é semelhante a um banquete que ele preparou para os seus. E aí eles rejeitaram o banquete. Aí então ele mandou chamar pelos vales todos aqueles que estavam sem esperanças, os miseráveis. Aí o povo que estava lá falando: mas ele fala que eu sou miserável, e cria uma grande confusão nessa hora. E aí Jesus chega com o seu coração manso, e aí ele começa a converter os corações. Irmãos, olha que coisa mais incrível. E algumas pessoas precisam ver os milagres para acreditar que ele é o Messias. E ele não cessa de operar milagres para que a multidão consiga ver quem realmente ele é. Fala para mim se ele não se apresentou para você de uma forma assim. Ei, fala para mim que ele não sussurrou no seu ouvido, e ele não disse que ele te amava no momento que você estava mais desprezado. Fala para mim que ele não amou você de maneira que quando você chorou muitas vezes sozinho, ele te consolava dizendo que tu é filho amado e filha amada dele. Fala para mim que quando você orou chorando com teu coração aflito, o Senhor não falou contigo na sua oração, e você levantou dizendo: Senhor, eu sou vencedor. Diga para mim que você nunca sentiu isso. Diga que você nunca sentiu esse amor. Mas eu e você, irmãos, diante de tamanha revelação e amor, ainda deixamos de acreditar em Deus. Ainda deixamos de acreditar que Ele ainda é o mesmo e que nada mudou. A palavra do Senhor vai dizer que Ele veio, operou os milagres, e Ele também, irmãos, escolheu 12, e entre eles escolheu um chamado Judas. E ontem eu estava até comentando no culto da 5 que o pastor Vinícius, ele diz que o reino de Deus é proposital. Realmente, tudo tem o seu propósito, nada é acaso. Quando se trata de reino, não existe acaso. Tudo Deus faz com um grande propósito, e a morte de Cristo era um propósito para que eu e você pudéssemos estar aqui nesta noite celebrando a Páscoa, amém? Então nada isso é acaso. Jesus não morreu por um acaso. Jesus morreu para um propósito, e o propósito dele é para juntar o máximo de pessoas para entrar com ele, porque é o cordeiro que tem um livro na sua mão. E esse cordeiro só morreu para ter o livro na mão, e neste livro ele quer ler o meu nome, o seu nome. E o meu nome e o seu nome tem que estar na mão dele. Oh, aleluia, no livro que está na mão do cordeiro. Agora presta atenção. A caminhada é difícil e é dura, é ou não é? E não foi diferente com o Senhor. Todos os benefícios que o Senhor fez, houve pessoas que duvidaram dele. Alguns homens religiosos, irmãos, nunca entenderam Jesus. Fizeram de tudo, foi ensinado pelas crianças. A multidão dizia: crucifiquem. A mãe estava chorando e dizendo: por que, Senhor, o meu filho? Todos nós sabemos da história de Jesus. Talvez eu vou aqui chover no molhado. Sabemos que ele foi crucificado, e sabemos que ele se entregou por amor de mim e por amor de ti. Ele mostrou seus feitos, e muitas pessoas o amaram pelos seus feitos. Mas quando ele estava sendo crucificado, onde é que estava o povo que ele curou? Onde é que estavam os discípulos que viram os milagres acontecendo? Onde é que estavam eles, que eles mesmos, através de Jesus, operaram milagres quando saíram de 2 em 2? Onde é que estavam?
Pedro estava negando. Judas traiu. Agora está para algum lugar cheio de remorso, não arrependimento, para se enforcar. Os demais desesperados, mas as mulheres estavam chorando com ele. E você sabe que o monte que Jesus ele foi crucificado, você sabe que existe vários montes, né, irmãos? Existe o Monte das Oliveiras, onde Jesus estava orando. Existe o Monte Sinai, o Monte Carmelo, vários montes. Mas agora, por que o Monte Caveira? Por que o Gólgota? Por que aquele lugar? Quando nós olhamos, nós acreditamos que é um monte. E você sabe que eu estava... Todos dizem que o Monte, o Gólgota, ele tem uma fisionomia de uma caveira, né? E hoje eu fui curiosa ver realmente as imagens dele. E realmente tem os olhos fundos, tem um nariz, uma boca, é uma caveira. Quando eu digo que o reino de Deus não existe coincidência, existe propósito. As mulheres olhavam para Jesus, carregando a sua cruz. Até o último instante, alguns acreditavam que ele desceria da cruz e que ele não seria morto. Algumas pessoas que seguiam Jesus não acreditavam na morte, até porque ele prometeu estar com todos eles em todo o tempo. E ele também disse que o reino dele não teria fim. Ou seja, agora um Cristo que aparece dizendo que é o Messias, apresenta um reino que não vai ter fim. Como que o reino não tem fim, se agora o próprio rei está sendo crucificado numa cruz e levado para um monte chamado Monte da Caveira? E a caveira, ela representa o que? Vida? Não. Caveira representa morte. Então agora Jesus ele não está sendo crucificado em qualquer monte. Ele está sendo crucificado no monte onde tem uma caveira. Quando as mulheres olhavam e a multidão olhava, via um reino que se findava por ali. Acabou. Alguns discípulos questionavam e diziam: não, ele não pode ser o Messias. Se fosse ele não estaria pregado naquela cruz. Não pode ser ele. Ou seja, muitas vezes eu e você olhamos os problemas e falamos: não adianta mais, porque Jesus disse que viria e ele não veio. Jesus disse que salvaria e ele não salvou. Jesus disse que curaria e não houve cura. Jesus disse que mudaria a história e até agora nada. Ouça o que eu vou te dizer: quando os nossos olhos estão diante do problema e estão na terra, não conseguimos enxergar o que o céu enxerga. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: o que você vê morte, Deus vê vitória, Deus vê vida. O que você vê o fim, Deus só vê o começo. Para de acreditar que ele não vai chegar, porque o céu não vê como você vê. Crucificado. As pessoas embaixo, a multidão olhava Jesus em cima do Monte da Caveira e olhava e dizia: é o fim de Jesus, o Nazareno, o Messias. Colocaram uma coroa na sua cabeça de espinho e dizia o quê? E uma placa dizendo: Rei dos Judeus. Olha para o seu irmão e dizer: eles não mentiram, porque ele é o Rei dos Judeus, mas ele também é o meu Rei e o teu Rei. Quando eu e você olhamos a cruz, irmãos, nós vemos a derrota. Quando nós olhamos a cruz, irmãos, nós vemos o fim de Jesus. Era assim que as mulheres olhavam e viam o fim. Mas quando o céu olhava para baixo, Deus olhava a caveira e dizia: morte, hoje a espada, aleluia. Porque para o céu não vê cruz, o céu vê espada. Quando nós olhamos, nós vemos a cruz. Quando nós olhamos de baixo, vemos a cruz. Quando eu olho de cima, eu vejo uma espada. E Deus está dizendo: o homem vê o que quer ver, mas o céu vê a espada.
espada cravada sobre a morte e dizendo: tem vida aí, não é o fim. Oh, aleluia! É o início. É a cruz, é o início da minha vida. É o início da sua vida abundante. Eu vim para que tenham vida e tenham ela em abundância. Ninguém entende o céu e nem a forma que o céu trabalha, porque o céu escolhe as coisas loucas, desprezíveis, para confundir os sábios. O céu escolhe quem não é para fazer ser. Quando o Senhor manda o profeta ir até a casa de Jessé, ele diz: não te atenta para nenhuma aparência, porque o homem vê o que quer ver, mas o céu, o céu vê coisa que ninguém consegue ver, irmão. E o céu nessa noite está dizendo: aquilo que você vê derrota, eu vejo vitória. Aquilo que você está vendo fim, eu vejo início. E Deus está dizendo: você vai celebrar essa passagem, você vai celebrar a Páscoa. Tem alguém nessa noite que deseja isso para a sua vida? Se coloque de pé em nome de Jesus. Levante as suas mãos e comece a adorar a Ele.